Será que os filhos da Luana Piovani podem ter mentido para ela quando disseram que não queriam mais voltar para casa e muito menos falar com ela? Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje nós vamos analisar aqui o caso da Luana Piovani, o caso que ela expôs recentemente numa live no YouTube, no canal dela. Basicamente, ela teve ali um desentendimento, um problema de comunicação com o ex-marido dela, o Pedro Scooby. E o Pedro saiu para levar as crianças para viajar, ao que tudo indica, pelo que foi falado, para os Estados Unidos. Que era ele que ia viajar com as crianças para os Estados Unidos e que não tinha se organizado. Tinha pedido, 2 documentos e não tinha comunicado a ninguém que precisava do passaporte com o visto do dom. Luana Piovani, preocupada com seus filhos, claro, ainda confiando no ex-marido, mas ainda assim preocupada, estabeleceu algumas regras. Por exemplo, não digitar enquanto está dirigindo com as crianças no carro, não falar palavrão. E uma das regras mais importantes é que ela queria falar com as crianças, pelo menos dia sim, dia não, às 12 horas. A diferença de fuso horário é que era meio-dia lá onde as crianças estavam e 8 horas da noite onde ela tá. E basicamente na semana passada ela conseguiu conversar ainda na quinta-feira com as crianças, na sexta-feira, depois não teve mais contato. Segundo o que foi exposto pela Luana Piovani, ela não conseguiu mais conversar, nem ter acesso aos filhos dela, conversar e muito menos com o ex-marido Pedro Scooby, diz que ele não respondia a ela, etc. Nós vamos avaliar esse caso todo, é uma fala que a Luana diz ali, durante acho que mais ou menos aos 8 minutos, aos 9 minutos do vídeo, onde ela fala que o Pedro informou uma coisa para ela que as crianças disseram. Basicamente, quando ela conseguiu falar com ele, disse que ele surtou, ele ficou louco pra cima dela, chamou ela de louca e disse que os filhos não queriam mais falar com ela e por isso que eles não atendiam mais ela, porque ela era louca. Dá uma olhada. E aí, ele teve a capacidade de me dizer: meu Deus, querendo me atingir. Imagina, logo eu, dona do circo. Por isso que as crianças dizem que não querem voltar nunca mais para casa. Por isso que as crianças não perguntam de você. Por isso que as crianças não pedem para falar com você ao telefone. E partindo desse momento, vamos entender aí como que as crianças podem vir a mentir durante a separação dos pais, durante esse processo do divórcio, e o que pode acarretar na vida das crianças isso. Vale lembrar que se você quer pedir mais temas atuais como este, é só deixar aqui nos comentários, que eu vejo sempre os comentários, ou lá no meu Instagram, você pode mandar também por direct, é @metaforando.vitor, me segue lá. Sem mais delongas, então vamos entender aqui o comportamento dissimulativo, a mentira para a criança, durante esse processo de divórcio, situações aí tumultuosas na vida da criança. Sim, a criança pode mentir sim. Bom, o que a Luana diz basicamente é o seguinte, que ela acha que os filhos estão mentindo, que isso foi uma frase utilizada pelo pai, ou até uma manipulação do pai ali, que ela mesma, como filha de pais separados, sabe que aquilo não é bem por aí. Eu sou filha de pais separados, gente. Eu me lembro de toda vez que a minha mãe enchia meu saco, eu pensava: eu preciso morar com meu pai. Gente, pelo amor de Deus, elementar, meu caro Watson. Os seres humanos são todos iguais. E a primeira pergunta é: as crianças podem vir a mentir por causa disso que a Luana falou? Eu tô de saco cheio, nossa, eu quero ir pra casa da minha mãe, quero ir pra casa do meu pai, vou dizer que eu nunca mais vou voltar. Podem sim. A criança, quando ela tem uma dificuldade ali de compreensão das próprias ações dela, ela vai querer saber o que está acontecendo no mundo. E muitas vezes essa falta de maturidade leva a criança a, mentir, simplesmente porque ela não tem noção do peso. Então ela vai lá e fala: não quero mais voltar com a minha mãe, quero ficar com meu pai para sempre. Mas o que geralmente ocorre durante separações, processo de divórcio, e geralmente ali separações mais tumultuosas, é o seguinte: a criança pode mentir sim, mas manipulada por um dos pais. E isso é bem perigoso. Basicamente, durante um relacionamento, tanto o pai quanto a mãe, eles estão num estado emocional muito sensível e passando ali por um círculo emocional que pode ir desde tristeza, medo até raiva. Fica esse processo ali em volta, o ciclo dessas emoções. E acontece que a criança, diferentemente dos adultos, não tem uma maturidade tão grande, ela tem muito mais apelo emocional do que lógico e racional. Portanto, ela pode ver ali um dos pais ou ambos chorando, num estado triste, se compadecer, certo? Ter uma hiperativação empática, ficar muito triste pela mãe chorando ou muito assustada com o pai que está gritando, está nervoso, e acabar mentindo para agradar tanto o pai quanto a mãe. Eu também sei do que eu estou falando porque eu também, assim como a Luana Piovani, sou filho de pais separados. Como eu mesmo já mencionei, isso é inclusive um dos pontos que me levou a estudar comportamento humano. Eu falei sobre isso na entrevista da Jovem Pan, se eu não me engano, no Pânico. As crianças podem mentir também por sentirem o peso nas mãos delas de resolver a situação. É simples, elas observam que os pais não estão se comunicando mais, não está tendo essa conversa, e a criança pode pensar que ela é capaz de conseguir juntar o pai e a mãe dela ainda, de conseguir fazer eles conversarem. E assim ela pode tentar mentir de uma forma a tentar fazer os pais voltarem a se comunicar também. A
criança também pode mentir ali durante a separação para evitar conflitos. Então ela pode se sentir ali com medo, né? Acha que se ela falar para o pai que ela gosta da mãe, o pai vai ficar bravo, ou se ela falar para a mãe que na verdade ela queria ficar mais uns dias com o pai, a mãe vai surtar, vai ficar brava, e aí a criança acaba mentindo também para evitar conflitos, evitar algum tipo de punição, né? Há ainda o processo natural de curiosidade da criança. Quando a criança está ali na sua fase de amadurecimento, ela quer interagir com o mundo ao redor dela e quer entender como é que esse mundo reage dependendo do que ela faz. E não há um comportamento mais natural ao ser humano do que a própria mentira. É muito comum que a criança queira contar uma mentira só para ver o que vai acontecer, né? Muitas crianças contam mentira com um sorrisinho já estampado na cara. E sim, essa falta de amadurecimento, essa falta de lógica, né, desenvolvida, não faz a criança medir o ato dela. Então ela pode acabar falando uma mentira sim, para só ver o que vai acontecer. Quem, quando criança, nunca falou "eu te odeio", sem nem mesmo saber o que significava a palavra odeio. Não dá para saber se a Luana Piovani realmente é próxima, se está sendo uma separação ali tumultuosa. Porém, se há essa certa manipulação dos pais ali, né? Se foi o Pedro que sugeriu as crianças falarem isso, ou se as crianças falaram isso por verem o estado do Pedro, se o Pedro mentiu para a Luana Piovani, isso só vai acarretar mais problemas, não nos dois, que eles já são velhos, já são adultos, nas crianças. Quais seriam as possíveis ocorrências, né, consequências na vida psicológica dessas crianças passando por processos assim tumultuosos durante uma separação, onde elas têm que contar mentiras, onde elas se sentem obrigadas ou acabam mentindo? Bom, primeiro que a criança ali pode entender que bons relacionamentos são aqueles onde são evitados conflitos, certo? Por meio de mentiras, onde você fala para outra pessoa aquilo que ela quer ouvir, mente também. E assim a criança pode crescer achando que bons relacionamentos são aqueles embasados na mentira. A criança começa a ter mais facilidade de mentir. Inclusive, os psicólogos determinam que crianças que passam por processos de separação ali difíceis e aprendem a mentir durante o processo de separação, né, para agradar o pai, para agradar a mãe, para evitar conflito, acabam mentindo com muito mais naturalidade, mais facilidade já desde pequenas e acabam mentindo também muito melhor, de maneira mais convincente. Como essas crianças passam por esse processo, acompanham de perto ali a mentira para passar por um relacionamento, elas acabam tendo uma dificuldade na vida adulta em lidar com conflitos. Porque se você ficar mentindo sempre, é isso que você vai ter. Uma hora tudo vai explodir e os conflitos vão desabar na sua cabeça. Não tem o que fazer, não dá para enganar todo mundo para sempre. E essa dificuldade em lidar com conflitos pode levar a criança desde o hiperextremo de hipercompensação, que seria fazer de tudo para chamar a atenção, para ser ali uma pessoa amada, uma pessoa querida, até o extremo oposto de letargia, que é evitar contato com pessoas, não se aproximar, não trocar ideia com ninguém, ser um adulto fechado, um adulto mais frio, e consequentemente crianças que mentem com mais facilidade, mais frequência desde pequenos, e geralmente por causa de separações, também colecionam ali uma dificuldade muito grande em manter relacionamentos a longo prazo, seja pelas mentiras que eles acabam se acostumando a contar, seja pelo processo manipulável que eles sofreram, que eles repercutem ali nos seus parceiros, seja apenas pela dificuldade, a extrema dificuldade em confiar e achar que a outra pessoa não está enganando ela. Mas essas crianças crescem e sim, muitas delas chegam a colecionar vários relacionamentos fracassados e até mesmo amizades ali que não duraram muito tempo, né? Essas crianças, quando crescem, geralmente têm dificuldade em manter relacionamentos a longo prazo. Esse tipo de manipulação com a criança ainda pode desenvolver ali tipos variáveis, né, formas da neurose de abandono, a quais as pessoas podem se sentir ali sozinhas, achando que estão sendo enganadas, ou que as pessoas próximas delas não gostam suficientemente delas, e assim dificultar o processo de comunicação empática e social. São pessoas ali que muitas vezes podem trabalhar duramente, ser pessoas muito bem-sucedidas, né, para hipercompensar esse abandono da infância dos pais, mas que por dentro são emocionalmente e socialmente imaturas, e meio que no fundo querem apenas atenção para elas, não conseguem assimilar essa atenção com outras pessoas e muitas vezes não conseguem nem mesmo experienciar felicidade genuína em estar com outras pessoas ou pela realização de outras pessoas. Isso é um caso bem complicado mesmo. Se você está passando por alguma situação parecida ou conhece alguém que está nesse tipo de situação, você deve recomendar para essa pessoa um auxílio psicológico, um profissional da área da saúde mental. E claro que sempre buscar conversar e se comunicar, certo? Manipulação não funciona, muito menos com crianças. Se você quer estudar mais sobre o comportamento infantil, um livro que eu indico bastante, que foi inclusive a base para esse vídeo aqui, é chamado Why Kids Lie, do Paul Ekman também. Bom, pessoal, foi só um comentário rápido, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou, se inscreve aqui nesse canal, caso não seja inscrito ainda, clique em gostei que me ajuda pra caramba a divulgar os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, até lá!